Para você que gosta de formação, você está no lugar certo. Chegou a sexta-feira e o Sextou está no ar, trazendo muito conteúdo formativo. Olha só, hoje nós estamos iniciando uma série de 3 vídeos falando sobre a tal teologia da libertação. Será que essa teologia é boa ou ruim para o povo de Deus? Quem é que vai nos ajudar a entender isso? É o César, fundador da comunidade Operários da Messe, lá do estado de São Paulo. César, meu irmão, um abração, muito obrigado pela sua contribuição. Então, esses 3 vídeos serão com César. Manda ver aí, César, roda a vinheta! Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é César Quirino, sou fundador da comunidade missionária Operários da Messe. Sou casado, nossa comunidade já tem 17 anos de caminhada. Sou graduado em Comunicação Social, licenciado pleno em Filosofia e pós-graduado em Direito Processual Canônico. Tenho dentro da nossa obra essa missão, de evangelizar através do anúncio da palavra. Dar a vida a quem não tem é o nosso carisma. Quero agradecer desde já aos irmãos que nos convidaram e formularam essa oportunidade de estarmos aqui partilhando um pouco com você. Bem, mas eu quero já ir direto ao ponto, e dizer que nós vamos falar um pouquinho sobre teologia da libertação. Quero procurar falar de uma forma bem simples, com um entendimento claro para cada um de vocês, para sabermos o que é de fato teologia da libertação. E para iniciar, nós temos que ir na Gênese, onde nasceu a teologia da libertação. Às vezes nós ligamos teologia da libertação, Leonardo Boff, quem fundou foi ele. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Senão você vai perguntar, Padre Gustavo Gutierrez, olha gente, esse primeiro capítulo eu tenho novidades para você. A teologia da libertação, ela foi inventada na década de 50, onde? Na União Soviética, por meio do seu líder supremo, Nikita Khrushchev, que é um grande líder comunista. O mesmo, diante dessa formulação, desse laboratório que ele iniciou na década de 50, ele uniu-se a um pequeno grupo e assim essas pessoas foram formadas nesta nova teologia chamada teologia da libertação. Qual era a finalidade? A finalidade era justamente de corroer a religião, embasada sempre numa teologia, uma teologia ateia, e para isso, nesse caso, a infiltração, ela vem diante de uma compreensão e de uma articulação muito bem estudada a partir do entendimento também de um filósofo marxista chamado Antônio Gramsci. Gramsci defendia que nós não deveríamos de forma alguma combater a religião, mas nós que deveríamos, como teólogos da libertação, aí então, infiltrar dentro da religião e a partir dessa infiltração fazer da religião uma caixa de ressonância das nossas ideias. Então, eles usaram uma prática gramscista, que é de filosofia marxista. Então, eles usaram esta articulação, não combateram a religião, mas infiltraram dentro da religião, e a partir disso eles começaram a dominar os espaços de poder para fazer que suas ideias fossem implantadas de dentro para fora. Em 1968, já alguns anos depois,
né, o próprio comunista Nikita Khrushchev, ele organizou um congresso internacional, onde aquelas ideias que foram desenvolvidas por esse primeiro grupo, né, a ideia da teologia da libertação, foi apresentada, né, a um grupo maior, né, de diversas pessoas dos diversos cantos do mundo. E lá nesse congresso, né, nós podemos reconhecer uma presença, né, do qual podemos dizer foi a grande alavanca no Ocidente, né, dentro da América Latina, sobretudo, né, da teologia da libertação, que é o padre Gustavo Gutiérrez. O padre Gustavo Gutiérrez estava lá em 68, né, ouvindo e adquirindo o conhecimento da teologia da libertação. 3 anos depois, na década de 70, ele já começa a produzir os primeiros livros sobre a teologia da libertação. E depois, alguns anos depois, né, em 1977, o Frei Leonardo Boff, ele assume esta missão também e começa também a vivenciar esta nova teologia, né, e começa a escrever sobre ela. Então, o Frei Leonardo Boff, ele chega, né, vamos dizer assim, num terceiro momento da teologia da libertação. Aí, a teologia da libertação, ela vai se expandindo, né, pelo Brasil, através, né, desses 2 grandes pilares, Padre Gustavo Gutiérrez e Frei Leonardo Boff, né? Então, a partir daí, né, a partir deste tempo, né, década de 70, a partir daí começa a difusão concretamente deste momento, né, inicial, né, da implantação da teologia da libertação dentro da nossa igreja. No próximo capítulo, nós vamos ver um pouquinho sobre a reação do Vaticano, né, e também contra essa teologia, e também vamos ver a militância da teologia da libertação dentro da Igreja Católica. Estamos agora na segunda parte, então, da nossa partilha, né, como iniciou a teologia da libertação. Falei um pouquinho sobre o início, né, da teologia da libertação, o seu precursor, né, que foi Khrushchev, um líder comunista da União Soviética, implantando já essa ideologia, essa teologia da libertação, né, como base, né, para um grupo, e formando esse grupo a partir da década de 50. Da chegada do padre Gustavo Gutiérrez também, através do Congresso Internacional, promovido em 68, e também da chegada do famoso Leonardo Boff na década de 70. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reação do Vaticano a partir do pontificado de São João Paulo II, né, e também o trabalho de militância, né, do próprio movimento da teologia da libertação. Percebendo o crescimento da dimensão da teologia da libertação dentro da própria igreja, São João Paulo II convocou o então cardeal Joseph Ratzinger, né, o nosso querido Bento XVI, né, para fazer um estudo, né, sobre essa dita e tão famosa teologia da libertação, onde já nessa época se alastrava, né, como havia se planejado por toda a Igreja da América Latina, sobretudo. Então, o cardeal Ratzinger, ele adquire os livros, né, do padre Gustavo Gutiérrez, também os escritos do Frei Leonardo Boff, e inicia a partir daí um estudo analítico de seus
escritos a partir da visão da doutrina e teologia católica. Então o Papa, o cardeal Ratzinger, ele começa a desenvolver esse estudo, né, na luz da dimensão da nossa doutrina. Com isso, né, o cardeal Ratzinger, ele desenvolve uma grande argumentação para combater a teologia da libertação. Contudo, a teologia da libertação, ela não só se resumia num aspecto argumentativo, mas também ela tinha o seu caráter apelativo, né, que formava, né, uma grande militância dentro da igreja. Então, enquanto a igreja se preocupou em dar assim uma base teológica e argumentativa, a teologia da libertação continuou a sua ação através do quê? Das comunidades eclesiais de base. Então, a teologia da libertação, ela não é formada só do aspecto argumentativo, mas também desse aspecto apelativo, que podemos dizer, da própria militância. Então, com isso, ela se tornou, essa militância, através das comunidades eclesiais de base, foram se tornando a própria militância, né, da teologia da libertação dentro da igreja, dando sustento e nascimento também para outra militância, né, que podemos chamar de uma militância política, né, que é o famoso e tão conhecido Partido dos Trabalhadores. Então, o Partido dos Trabalhadores emerge dessa militância, né, das comunidades eclesiais de base. E essa militância, eu queria deixar muito claro, ela não se preocupa nem um pouco com o caráter teológico e também nem se preocupa com a tradição católica. Tanto que vimos tantas e tantas aberrações hoje, né, dentro da nossa igreja, né, celebrações, tantas práticas, né, antilitúrgicas, né, que também promovem ideologias, né, contrárias à nossa fé. A teologia da libertação, na verdade, ela é uma teologia, é até interessante dizer isso, né, uma teologia que não tem uma base de fé, né? É uma teologia ateia, porque a base da teologia da libertação é o pensamento marxista. A teologia da libertação, ela usou o pretexto de integrar-se dentro da igreja para infiltrar nos espaços privilegiados. Com isso, nós vimos a adesão de muitos padres, né, de muitos seminaristas, de muitos bispos que foram aderindo a essa dita teologia da libertação. Com isso, né, nós gostaríamos de dizer que a teologia da libertação, ela angariou grandes espaços de poder político e social dentro da igreja, né? Pois a mesma teologia, eu quero concluir dizendo isso, a teologia da libertação, ela não se preocupa com os aspectos, né, da nossa doutrina, do nosso magistério. Ela tem, né, a sua preocupação voltada para a sua ideologia, não para a doutrina. Então, eu quero concluir isso, né? E nesse próximo programa que vamos estar, que é o terceiro bloco, eu quero trazer o caminho de compreensão, né, da teologia da libertação dentro da igreja. Vou mostrar para vocês, né, como essa distorção vai se tornando essa caixa de ressonância, né,
que promove, né, uma teologia sem fé. A teologia da libertação era isso, né? Uma teologia que tem uma base ateia. É um grande perigo que, graças a Deus, como vocês têm esse interesse, muitos irmãos católicos, e por que se não dizer, porque ela entrou já nas igrejas protestantes também, muitos têm se preocupado e muitos têm procurado o entendimento de suas fontes para que possamos viver não somente, né, o caminho, né, da vida, o caminho da doutrina, da tradição e do nosso magistério, mas também combater, né, a mentira. Então, no próximo programa, nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho de compreensão da teologia da libertação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.